Correndo com os olhos em Jesus, uma jornada de fé, segundo Hebreus 12, 1 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Hebreus 12, 1, 2. Esses dois versículos estão entre os mais inspiradores e profundos do Novo Testamento. Eles encerram uma rica teologia de perseverança, fé e foco em Cristo como modelo supremo da vida cristã. Ao mesmo tempo, oferecem uma direção prática para os que desejam seguir firmemente a Deus, mesmo em meio às dificuldades da vida. Hebreus 12, 1 a 2 é um chamado à corrida da fé. Uma jornada que exige determinação, pureza de coração e um olhar constante para Jesus. 1. O contexto da grande nuvem de testemunhas. A expressão, rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, aponta para o capítulo anterior, Hebreus 11, conhecido como o capítulo da fé. Ali, encontramos uma galeria de heróis da fé: Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Moisés, Raabe e tantos outros. Pessoas comuns que confiaram em Deus de forma extraordinária e se tornaram exemplos de perseverança, mesmo sem verem plenamente as promessas cumpridas. Esses homens e mulheres não são meros personagens de histórias antigas. Eles são testemunhas, ou seja, não apenas observadores, mas aqueles cujas vidas testificam que é possível viver pela fé. São exemplos vivos de que a fé não é uma teoria religiosa, mas uma força real que sustenta a alma em meio ao sofrimento, à espera, às lutas e até mesmo diante da morte. A imagem usada pelo autor é a de uma arena, como em um estádio romano, onde os corredores estão na pista e os espectadores assistem. A nuvem de testemunhas está ali, não para nos julgar, mas para nos encorajar. Eles já passaram por essa corrida e agora é a nossa vez. 2. Deixando os embaraços e o pecado. O texto nos chama a deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Isso mostra que, para correr bem a carreira da fé, precisamos nos livrar de tudo que nos atrapalha. O desembaraço não necessariamente se refere apenas ao pecado. Pode ser qualquer coisa que nos distraia ou nos desacelere espiritualmente. Preocupações, mágoas, ambições vazias, relacionamentos tóxicos, hábitos destrutivos ou até mesmo o excesso de atividades. Já o pecado é descrito como algo que nos envolve de perto, como uma corda apertada em nossas pernas, dificultando o movimento. O pecado tem essa característica de ser sutil e insistente. Ele se infiltra nos pensamentos, nas motivações, nas pequenas concessões do dia a dia. Por isso, o autor nos alerta: libertem-se disso. A vida cristã é como uma corrida de longa distância. E ninguém corre bem se estiver carregando pesos extras ou com os pés amarrados. Abandonar o pecado e os embaraços não é uma perda. É um ganho de liberdade. É a possibilidade de correr mais leve, mais rápido, mais longe. 3. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A metáfora da corrida é central nesse texto. A vida cristã não é uma corrida de velocidade, mas de resistência. É uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Por isso, é necessário correr com paciência, ou seja, com perseverança, constância, disciplina e fé ao longo do tempo. Cada cristão tem uma carreira que lhe está proposta. Isso significa que Deus preparou uma trajetória única para cada pessoa. Ninguém está na corrida por acaso, nem percorre um caminho genérico. O Senhor tem planos específicos para cada um de nós. Desafios, oportunidades, chamadas, encontros, processos de amadurecimento. No entanto, não devemos confundir carreira com facilidade. O caminho nem sempre será plano. Haverá subidas íngremes, trechos pedregosos, cansaço e vontade de desistir. Mas o chamado é claro: não pare, corra com paciência,
continue. Perseverar não é só seguir em frente quando tudo está bem. É continuar mesmo quando a estrada parece impossível. E essa perseverança não vem de nós mesmos, mas de Deus, que nos fortalece a cada passo. 4. Olhando firmemente para Jesus. O ponto alto do texto está na instrução mais poderosa, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Essa é a chave de toda a corrida. A única maneira de seguir adiante, de resistir ao pecado, de manter-se firme, é manter os olhos fixos em Jesus. Jesus é o autor da nossa fé, ou seja, ele é aquele que a inicia. A fé não começa em nós, mas nele. É um dom, um presente do céu que nos conecta ao Pai. E ele é também o consumador da fé, ou seja, aquele que a aperfeiçoa, que a leva à plenitude. Jesus nos sustenta do começo ao fim. Essa é uma verdade libertadora. Não depende da nossa força, mas da fidelidade dele. A fé cristã não é um esforço humano para alcançar o divino, mas uma resposta ao amor divino que já nos alcançou em Cristo. Ele é o modelo, a inspiração e o sustento da nossa jornada. 5. O exemplo de Cristo no sofrimento. O versículo seguinte, Hebreus 12:2, continuação, reforça esse olhar para Jesus ao dizer que ele, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aqui, o autor nos lembra que Jesus enfrentou a pior dor e vergonha, mas permaneceu firme por causa da alegria futura, a salvação da humanidade. Jesus não apenas nos observa de longe, ele já correu essa corrida. Ele enfrentou a cruz, o abandono, a injustiça, a dor e venceu. Ele sabe o que é sofrer, o que é sentir angústia, o que é parecer sozinho. E porque ele venceu, nós também podemos vencer. Seu exemplo nos mostra que a dor tem propósito, que a cruz precede a coroa, que o sofrimento não é o fim, mas o meio para algo maior. Olhar para Jesus é encontrar força para continuar, mesmo quando o mundo desaba ao nosso redor. 6. Aplicações práticas para hoje. Hebreus 12:1-2. Não é apenas um texto bonito, é uma diretriz prática para a vida cristã diária. Vejamos como podemos aplicar esse ensino. 1. Cultivar uma vida inspirada por exemplos de fé. Ler as histórias bíblicas e biografias de cristãos fiéis nos motiva a continuar. Somos parte de uma longa história de fé. 2. Eliminar tudo que nos impede de crescer. Avalie sua vida. O que tem te atrasado espiritualmente? Há algo que precisa ser abandonado? 3. Viver com perseverança. A fé cristã é uma jornada. Tenha paciência consigo mesmo. Não se cobre perfeição, mas siga firme, passo a passo. 4. Manter os olhos em Jesus. Ore mais, leia os evangelhos, medite na cruz. Lembre-se, tudo gira em torno de Cristo. Ele é o centro da nossa fé. 5. Lembrar que não estamos sozinhos. Outros correram antes de nós e muitos correm conosco. Há uma nuvem de testemunhas, na terra e no céu, nos encorajando. 7. Conclusão. Correndo para o fim com fé. O convite de Hebreus 12:1-2 é claro. Não pare de correr. Tire os pesos. Confie em Cristo. Encare a corrida com seriedade, mas também com esperança. Olhe para o céu, onde já correu um Deus que se fez homem. Ele conhece o caminho. Ele é o caminho. A vida cristã exige esforço, mas é sustentada pela graça. Exige renúncia, mas oferece alegria verdadeira. Exige foco, mas tem um alvo glorioso. E o mais maravilhoso é que aquele que corre conosco também é aquele que nos espera na linha de chegada. Jesus, o autor e consumador da fé.